Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo, de estatística, agora com uma pegada um pouco mais nível superior, como eu havia comentado no último vídeo, tá? Nessa aula a gente vai falar, vamos estar dando continuidade no assunto de medidas descritivas, ok? Como a gente viu na última aula, as medidas descritivas têm como objetivo descrever um conjunto de dados de forma organizada e compacta que possibilita a visualização do conjunto a ser estudado por meio de suas estatísticas, o que não significa que estes cálculos e conclusões podem ser ampliados, tá, para a população, que foi algo que eu discuti um pouco no último vídeo, tá? Então, o nosso foco aqui será o que? Será abordar alguns pontos importantes, como as médias, tá? Aqui a gente está indicando aqui três tipos de média: a média aritmética, a geométrica e a harmônica. Nós também vamos estudar separatrizes, né? Mediana, os quartes, decentes e percentes, tá? Ou percentes. A gente vai estar dando uma abordagem interessante. E os dominantes, né? Moda de Kurzweil, moda de King e moda de Pearson. Tudo isso que a gente vai ver aqui, nós vamos abordar de maneira bem simples, tá? Bem direta, e numa live nós vamos estar fazendo exemplos e exercícios para fixar melhor esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela média, tá? Então, nós vimos na última aula a média aritmética, como calculamos, e agora com uma abordagem um pouco mais, uma pegada um pouco mais nível superior. Vamos dizer o seguinte: a média aritmética de uma amostra, tá? A média aritmética amostral, ela é dada pela seguinte expressão: é simplesmente a soma de todos os x, de todos os valores que eu tenho, tá? Dividido por n. Uma observação importante: isso aqui são dados não tabelados, isso é, que não possuem uma distribuição de frequência, ok? Aqui nós temos o seguinte: esse n ele representa o número de elementos da amostra, e o n maiúsculo aqui embaixo representa o número de elementos da população, o total. Então vai ter duas diferenças aqui dessa forma. Na verdade, a fórmula é a mesma, tá? É a soma de todo mundo dividido pela quantidade de elementos total, seja da amostra ou seja da população. A diferença é só a letra utilizada para o termo correto. Nós utilizamos a simbologia μ, tá? Para a média aritmética da população, enquanto que x barra para da amostra. Então, só esse detalhe aqui. Para que não fique, digamos assim, tão complexo de se entender esse processo, percebam, percebam o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui algo para vocês. Vamos ver aqui. Tá, então vamos pensar no seguinte: quando se trata desses valores da amostra, vamos pegar, por exemplo, aqui o x barra como estava colocado lá, tá? Isso aqui muitas vezes a gente acaba tendo medo, porque quando a gente faz faculdade nem sempre a gente vê algumas disciplinas que antecedem, tá? Então, geralmente a gente estuda isso aqui em teoria dos números, numa disciplina de, sei lá, de probabilidade, não diretamente em estatística, mas isso aqui, gente, significa soma, tá? Então, quando está escrito aqui, ó, a soma de xi com i variando de 1 até n, significa que nós vamos somar o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4, x5, x6, x7, até nós chegarmos no último x, que seria o xn, tá? Se o n valer 10, vou somar do x1 ao x10. Se o n valer 50, x1 até o 50, tá? Isso aqui é justamente a fórmula da média que a gente viu, que a gente havia visto no último vídeo, tá? Isso aqui bem interessante. Então, eu aconselho vocês a darem uma olhada nas regras de somatório, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Porventura, pode ser que em algum momento ou outro eu faça algum vídeo, publique lá no meu canal sobre somatório, mas por enquanto, devido à demanda de aula que eu estou tendo, eu não vou ter esse tempo de fazer agora, tá? De produzir agora uma aula só sobre somatório, que por causa do tempo mesmo, tá? Vamos voltar agora lá no PDF, né, no slide. Então, só lembrando, isso aqui são dados não tabelados. Para dados tabelados, e agora com valores que possuem peso, tá? Com
peso aí indicando aqui pra gente, ó, como por exemplo nota de alunos, como vocês podem ver nessa tabelinha aqui. A média aritmética, ela é a soma, tá, gente, de todos os valores de nota, de todos os valores x vezes os pesos, tá, dividido pela soma de todos os pesos. Basicamente, isso aqui é justamente aquilo que a gente havia visto anteriormente, tá? Então, quando você pega, por exemplo, eu vou só pegar o somatório. Quando você pega o somatório de xi, tá, wi, com o i variando de 1 até n, o que está escrito aqui? Você vai fazer o x1 vezes o peso 1, mais o x2 vezes o peso 2, e assim por diante, tá? Até chegar no xn, o último peso, tá? No último x e no último peso. Se a gente levar em consideração esse exemplo aqui da tabela, então vai ser o que? A gente vai estar levando em consideração a nota, tá? Então cada x é a nota, então vai ser 7,8 vezes 2, mais 8,3 vezes 3, mais 8,2 vezes 2, soma tudo e divide por 10, que é a soma de todos os pesos, tá? Que é a soma de todos os pesos aí. Então é interessante, importante, tá? Temos esse cuidado aí na hora de utilizar o peso. Se vocês reverem o último vídeo, vocês vão ver que essa formulazinha que eu estou abordando aqui é a mesma fórmula que eu abordei lá, só que aqui está usando a notação de somatório e lá no último vídeo não havia o somatório lá. Então é só essa diferença aí que temos de um para o outro. Caso ao invés de nós usarmos o peso, nós tivermos, por exemplo, as frequências, tá? Então, dada uma distribuição de frequências, como vocês podem ver nessa tabela, a nossa média aritmética é a soma de todos os x vezes a frequência de cada um deles. Ó. Então, nós temos o x, que é o ponto médio do intervalo, tá? De 150 a 158, o ponto médio é 154, vezes a frequência, que é 18, tá? Aí aqui já tem o resultado do lado. Então, esse vai ser o x1. Esse aqui vai ser o x1 F1, x2 F2, x3 F3, até chegar no último, que seria o xn Fn, tá? E aqui embaixo você vai somar todos os Fs aqui, ó, somando na tabela aqui já dá o resultado pra gente, que é 160, tá? Então aqui é interessante, né, porque já dá o valor. Então basicamente a média desse daqui, ó, a média aritmética dessa distribuição vai ser xi vezes o Fi, tá? A soma de todos eles, se você observar, a soma deu 27.903 e a soma do Fi 160. Então você vai dividir esse por esse daqui e ver o resultado aí, tá? Não é um cálculo difícil, tá? A gente viu no último vídeo, tá? Como faz isso, mas sem essa notação de somatório, então é interessante você dar uma olhada e verificar, tá? Lembrando que essa regra aqui é aplicável, tá, para o caso de distribuição de frequência, tá? Essa anterior é para valores com pesos, valores ponderados, e aqui é para dados não tabelados. Então é uma distribuição qualquer, um aglomerado de dados que não necessariamente vai estar tabelado com valores de ponderação ou com valores de frequências, tá? Bom, aqui tem algumas propriedades importantes que são interessantes, muitas vezes a gente nem usa, mas olha só. A média aritmética simples deve estar entre o menor valor e o maior valor observado. Ou seja, se tu calcula a média aritmética normal e o teu valor der ou menor do que o valor mínimo ou maior do que o valor máximo da tua tabela, por exemplo, então tem alguma coisa errada, tá? Então tem que ter esse cuidado aí na hora de calcular. Segundo ponto, a soma algébrica dos desvios calculados entre os valores observados e a média aritmética é igual a zero, ou seja, o desvio, né, os desvios xi menos mi, a soma de todos eles vai dar zero. Isso daqui vocês vão reparar que dá zero, e eu fiz um exemplo no último vídeo, do qual a gente calculou a soma de todos os desvios básicos, desvios simples que tinham lá no exemplo da prova. Eu até argumentei para vocês que o valor dava zero, e isso sempre vai acontecer independentemente do problema, tá? Então a soma de todos os desvios, agora tem que ter esse cuidado, de todos os desvios, não é eu pegar 2 ou 3, se eu tenho um desvio com 7 ou 8, uma média com 7 ou 8 valores diferentes, quando eu faço os desvios, que nada mais é do que o valor de x
Ou seja, o x1 menos a média, x2 menos a média, o resultado é sempre, a soma de todos eles é sempre zero. E a terceira propriedade, se a gente somar, subtrair, multiplicar ou dividir os valores x e y da série por uma constante, tá, diferente de zero, a nova média aritmética será igual à original somada, subtraída, multiplicada ou dividida por esta constante. Tá? Eu coloquei um asterisco aqui, só para simbolizar que esse aqui pode ser mais, menos, vezes ou divisão, tá bom? Então, se a gente pega a nossa distribuição e adiciona uma constante k, a média disso permanece constante, tá? Não sofre uma alteração em relação a esse valor aí. Bom, dando continuidade, né? Vamos lá para outros tipos de média. A gente viu desde a última aula, a gente havia visto somente a média aritmética, tá? Agora eu vou apresentar para vocês a média geométrica e depois a média harmônica, tá? Primeiro vamos pela geométrica. A média geométrica ela tem relação com uma progressão geométrica, isto é, valores que vão sendo multiplicados por uma determinada razão. Então vamos ler aqui. Ó. A aplicação da média geométrica deve ser feita quando os valores do conjunto de dados considerados se comportam segundo uma progressão geométrica, ou pelo menos se aproxima disto, tá? Só um detalhe importante. Lembrem-se que apesar de média ser um conteúdo bem específico, nem sempre a média aritmética comum resolve o problema que a gente quer, tá? Então esse é um detalhe importante. Dados não tabelados, ou seja, dados aleatórios. Quando a gente tem vários dados, a gente quiser saber a média geométrica deles, o que eu faço? Eu calculo produtório, tá? O que é o produtório? É algo parecido com o somatório, só que ao invés de soma a gente faz multiplicação. Deixa eu dar uma explicada no que é o produtório aqui, tá? Deixa eu abrir aqui uma telinha aqui. Então imagina assim, o produtório vai ser representado pela letra π maiúscula, tá? E aqui, ó, esse i igual a 1 significa que vai começar do 1 e vai até o valor n, tá? Vamos supor que ao invés do n ali, vamos supor que aqui fosse um 3, tá? Vou colocar um 3 aqui. E aí a minha expressão, o meu xi que aparece lá, vamos supor que aqui seja, sei lá, um i mais 5, tá? Vamos colocar aqui, ó. Esse i aqui é o nosso xi, isso aqui é só para a gente representar. E esse 5 aqui é como se fosse qualquer coisa, esse 5 poderia ser a frequência, vamos supor que seja a frequência. Então o que vai acontecer aqui? Quando eu calculo o produtório, estou fazendo isso aqui, ó. O i começa de 1 e vai até 5, vai até 3, então vai ficar assim, ó. 1 mais 5, que seria o nosso, isso aqui seria o x1, f1, vezes, ao invés de somar, o produtório multiplica. 2 mais 5, né, porque o i agora vale 2, e agora o i vale 3. 3 mais 5, tá? Esse é o produtório. Esse aqui é o x2, f2, e esse aqui é o x3, f3, tá? Só um exemplo de como a gente calcularia o produtório. Então, primeiro resolve no parênteses, fica 6 vezes 7 vezes 8, depois multiplica. 6 vezes 7, 42, aí é só multiplicar, 42 vezes 8, dá 16, vai 1, 32 mais 1, 33. Então o resultado seria 336 aí. Então isso aqui é uma forma de como a gente calcula o produtório, tá? Então não tenham medo aí porque está aparecendo o produtório aqui no nosso probleminha. Então o produtório você vai fazer essa soma. Só que em termos de progressão geométrica, não é só a gente calcular o produtório, tá? Observe que a gente tem que extrair a raiz quadrada, se for 2 termos, se for 3 termos como a gente tem aqui, ó. Se for 3 termos como a gente tem aqui, nós vamos pegar, né, o nosso xg, que é a média geométrica, ela vai ser o quê? A raiz quadrada, né? Como tem 3 elementos, o n vai ser 3, então o produtório de i variando de 1 até 3, né? Do x e fi, que a gente viu,
E nesse caso aqui, o resultado deu 336. Aí a gente calcula a raiz cúbica, tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui, provavelmente vocês não vão ver, que eu não estou compartilhando essa parte da tela. Eu só vou fazer aqui o cálculo aqui. E aí depois eu mostro para vocês só o resultado, tá? Vou pegar uma calculadora. Nesse caso aqui a gente vai necessitar de uma calculadora financeira, tá? E aí é só fazer 336 e calcular a raiz cúbica dela. Muitas vezes, pessoal, a gente não tem como calcular a raiz cúbica, tá? Mas se você não tiver como calcular a raiz cúbica, você quiser saber como que faz para calcular, a dica é a seguinte: você eleva a uma fração. No caso, a raiz cúbica é elevar a 1/3. O resultado vai dar aproximadamente 7, tá? Então o resultado aqui é aproximadamente 7, né? Na verdade, 6,96, tá? Esse é o valor aproximado desse produtório aqui, para esse problema aqui. Então, se eu quiser saber a média geométrica do 1, do 2 e do 3 aqui associada a essa distribuição 5, 5 com frequência 5 em cada um, a gente calcularia utilizando este artifício, tá? Então fica aí essa regrinha aí para vocês entenderem como é bem tranquilo calcular isso aí. Então vamos continuar. Vocês vão perceber que geralmente vai ter dados tabelados e não tabelados. Geralmente a diferença entre eles é que nos não tabelados a gente tem os valores distribuídos de uma maneira sem frequência, sem anotação de frequência. Quando eles estão tabelados, geralmente estão associados à distribuição de frequência, como vocês podem ver aqui, ó, tá? No caso, a diferença é a soma de todas as frequências vai ser o valor de n também, mas como a gente não está usando n aqui, a gente adota assim. Aí só um detalhe importante, tá? No caso do somatório e do produtório, para não deixar sobrecarregado com o i igual a 1 até n, daqui por diante eu vou representar somente com o símbolo da soma, tá? Esse símbolo da soma ou o símbolo do produtório vai significar para a gente que ele está variando de 1 até n, só para deixar isso amarrado. Eu não vou colocar em todo mundo, só para deixar mais simples a notação, tá? Aí, nos dados tabelados, a gente vai ter uma diferença aqui. Como a média geométrica, o F1, F2, o Fi, na verdade, né, as frequências, ao invés de estarem multiplicando, elas irão aparecer no expoente, tá bom? Lembrando que o exemplo que eu fiz foi só um exemplo aleatório. Bom, uma outra forma da gente calcular a média geométrica é utilizando essa fórmula aqui, que para muitas pessoas ela fica um pouco mais difícil, né? Um pouco mais, não fica tão interessante, que é você fazer 10 elevado a 1 sobre a soma das frequências vezes a soma das frequências multiplicado pelo logaritmo de xi. Então, tem essa outra fórmula aqui. Eu não aconselho muito vocês usarem ela devido à quantidade de coisas que tem que ser feitas aqui que não são tão diretas igual aqui. Se vocês observarem aqui, é mais simples vocês fazerem isso. Lembrando que assim, gente, ó, numa prova, num exercício, né, na sala de aula, geralmente, não no trabalho, mas geralmente nesses problemas assim, o que que acontece, tá? Deixa eu tirar essa tela aqui. Então, deixa eu tirar aqui. Pronto, tirei. Então, assim, geralmente o que que acontece, né, pessoal? Nesses problemas que aparecem, tá? Dados dessa maneira aqui, fica um pouco mais complicado vocês fazerem assim. E aí, lembrando, na prova, na sala de aula, que eu queria falar, eu fui mexer aqui para mostrar meu rosto aqui na câmera, eu acabei esquecendo o que eu ia falar, mas é só o detalhe seguinte. No caso de prova, sala de aula, enfim, geralmente a gente não coloca coisas muito absurdas para serem calculadas, porque a gente sabe que senão você não faz nada, é só fazendo cálculo. Mesmo que você saiba o que está fazendo, você demora muito para fazer o cálculo. Então é bem interessante que vocês saibam que geralmente essas fórmulas aqui a gente utiliza muito no computador, para ele fazer o cálculo para a gente, mas a gente tem que saber montar. Essa é a diferença, tá? E a nossa última aqui, né? Nossa última média é a média harmônica, tá? Ela é usada para dados inversamente proporcionais.
Então é mais interessante para dados inversamente proporcionais. Por isso que vocês vão verificar agora que está invertido, ó, a soma aparece aqui embaixo do xi, então os dados invertidos, tá? Ela é usada quando se deseja obter medida de posição que possui a maior estabilidade, quando houver necessidade de tratamento algébrico posterior. E aí, se os dados não são tabelados, a gente faz a série harmônica, o número de dados, o número de elementos, dividido pela soma de 1 sobre todos os valores de x, tá? Caso a gente quiser saber a média harmônica da nota daquela tabela de notas, a gente faria assim. A gente pegaria todas as notas e estaria somando, tá? Mas nessa fração. Então, por exemplo, nesse contexto aqui, se eu quiser fazer dessa maneira aí, deixa eu abrir aqui a tela. Deixa eu abrir aqui com esse programinha aqui só para mostrar para vocês aqui uma diferença, tá? Por exemplo, se nós pegarmos lá, a série harmônica é XH, tá? Esse H é de harmônica, só isso que muda. Pode ser usado só o X mesmo. Tá? Nós temos a soma de 1 sobre XI. Lembrando que aqui é I indo de 1 até N, porque eu não estou mostrando aqui. Mas basicamente é o seguinte, ó, vamos supor que você tenha 4 elementos, 4 dados. Então vou colocar o 4 aqui em cima no lugar do N. E aí nós vamos ter 1 sobre x1, tá? Mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3, mais 1 sobre x4, tá? E aí eu faço a soma. Lembrando que como é fração, então você vai ter que calcular em MMC, depois simplificar e depois resolver essas duas frações aqui, tá? Então é só somar as frações, depois simplificar o máximo que der. Então essa é a forma de calcular a média geométrica. Então, desculpa, a média geométrica não, a média harmônica, tá? Então essa é a fórmula da gente calcular a média harmônica aí. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi o resumo da nossa aula de hoje. Lembrando para vocês que no nosso próximo encontro a gente vai ter um exercício sobre esses conteúdos, tá? Então vão anotando as dúvidas de vocês aí para na live eu poder retirar essas dúvidas de vocês, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!